Oi, meus irmãos, retomando o nosso vídeo. Nós tivemos um probleminha técnico, mas agora eu acho que vai dar para nós concluirmos o capítulo 4 da carta aos Efésios, quando ele traz as características dessa família de Deus. Quando você pode verificar na apostila de vocês, na página 8 e 9, quando fala que existem duas características principais. Primeiro, é um só povo, composto igualmente de judeus e gentios, a única família de Deus. Em segundo lugar, é um povo santo, distinto do mundo secular, separado, como Israel nos dias do Antigo Testamento. Quando se fala de separação, fala de modos práticos. Lembre-se que nós falamos da carta aos Efésios que elas tinham dividido em duas partes, né? A redenção, os primeiros 3 capítulos, e os 3 últimos capítulos, a partir do 4, fala que a igreja, o povo de Deus, simplesmente. Então, Israel era santo, mas só que isso não ficou lá para Israel. Todos os gentios, todos os povos da terra que firmaram aliança com Cristo, e era isso que estava acontecendo ali na cidade de Éfeso. Ali existia os gentios e existia o povo judeu. O povo judeu que vivia em Éfeso, eles também estavam ali misturados. E quem vinha, porque ali era uma cidade portuária, também era alcançado pela palavra do Evangelho, a boa nova de salvação. Quando Paulo traz isso, que não existia judeu e grego, agora um povo só, tanto gentio. Quem é o gentio? O estrangeiro. Quem é o gentio? Aquele que não fazia parte da nação israelita, do povo judeu. Então, me lembro agora quando o Senhor diz assim: olha, aqueles que não me receberam, eu vim para o que era meu, mas eles não me receberam. Então, Deus abriu-se uma oportunidade para chegar até aquele povo que estava na cidade de Éfeso, com extensão a mim e a você. Então, o evangelho que Paulo estava pregando e escrevendo aquele povo, diz assim: olha, não existe essa de separação, exclusividade, não. Todo aquele que receber essa palavra de Cristo, Paulo estava dizendo, a característica é quem receber. E aí ele diz: não existe mais judeu e grego. Que maravilha para mim e você, quando nós percebemos o cuidado de Deus, que motiva um apóstolo mesmo em cadeia. Ele estava preso fisicamente, mas a mente estava livre para escrever, trazendo para a atual situação. Ainda que eu e você esteja preso por alguma circunstância, ou não poder ir e vir, mas olhe esta ferramenta tecnológica que nos permite compartilhar a palavra de Deus, né? Nós estamos em um momento bem propício para experimentar talvez o que Paulo vivenciou naquele período. Então, ele estava preso, mas as mãos dele, o pensamento dele livre, porque ele era uma nova criatura em Cristo. Então ele começa a escrever para um povo que tinha uma característica. E hoje não é diferente. Eu aqui sem vocês, aparentemente, e vocês aí, sim, mas nós temos algo em comum. Temos o vínculo do amor. Lembre-se que eu falei disso em sala de aula? Esse vínculo de amor é que vai nos motivar a estar aqui, ministrando uns aos outros, para que a esperança e a fé, ela seja enraizada no nosso coração, a ponto de nós querermos alcançar, ainda que seja através de vídeo e de áudio. E era isso que Paulo estava fazendo naquele momento, motivando aquele povo que estava em Éfeso, dizendo a ele: você é um povo exclusivo. E aí, seguindo, pode acompanhar na apostila de vocês, na página 9, né, que nós estamos falando dessa característica. Visto que os que são de Deus são chamados para ser um só povo. Então não existe mais de um povo. Temos na atual situação, no nosso contexto, várias denominações, mas é um povo só.
Lembre-se que eu falei na sala a questão do credo, dos pilares cristãos. E nós precisamos ter isso bem definido. E Paulo, já naquele período, já mostra aos irmãos efésios que eles eram um povo. Por que eles eram um povo só? Através do novo nascimento em Cristo. Aí eu volto de novo. Em Cristo. Em Cristo há o novo nascimento. Ninguém pode nascer se não for da água e do Espírito. E a água é a palavra. E Paulo estava doutrinando aquele povo para tornar a vida deles prática. E quando é que isso é consolidado? Quando esse indivíduo que recebe essa palavra, recebe a ministração, a orientação, ele simplesmente coloca aquilo em prática e crê. Por que é santo? Porque não é misturado. Tudo aquilo que aquele povo vivia na cidade de Éfeso é idolatria, orgias, indisciplina. Tantas coisas como na atualidade precisava ser separado disso. E Paulo escreve: a santidade, a separação, o chamado de Deus é para isso, para ser um povo santo, zeloso de boas obras. Quando nós lemos no 4º capítulo, no 1º versículo aproximadamente, fala assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. O que é andar de modo digno? É só andar com as suas pernas? Não. As atitudes, os atos. E isso, quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim, chamando a santidade. Quando Paulo orienta aos Efésios, ele está dizendo assim, não é andar com as suas pernas, levantar, não. É o que é que tem dentro desse indivíduo, como ele foi configurado no seu início. A questão não é viver dentro de uma igreja ou dentro de um seminário como nós estamos e continuarmos os mesmos. E Paulo estava chamando aqueles irmãos da igreja de Éfeso a andar de modo digno. E quando uma pessoa anda de modo digno, fala de sua moral, fala da santidade, que a santidade é se livrar de tudo aquilo, da idolatria, aquilo que vem de dentro do homem interior. E na maioria das vezes, na nossa atualidade, eu já quero contextualizar, nós, a depender da denominação, querem logo travestir o indivíduo, vestir, talvez com roupas assim ou assado, ou eliminando alguns acessórios, mas não é isso. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele não fala disso. Andeis de modo digno. Pode ver na sua Bíblia, acompanhe a leitura, por favor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Agora diga, meus irmãos, nós aqui, sentados nessas cadeiras desse seminário, do Centro Missionário Iago, diga-se de passagem, Deus abençoe a coordenação, a irmã Ana Rita, que nos proporciona isso, enriquecer-nos e crescer em Cristo. Se nós, que fomos chamados para um propósito, apresentar o plano da salvação, apresentar o que foi que Cristo veio fazer aqui na terra, e nós falamos, mas não praticamos. É o que Paulo está convidando ao povo da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, para ter um comportamento diferente do que eles viviam antes. E não me recordo, venha como está, mas não é para ficar como está. Então Paulo chama aquele povo através do seu escrito, e diga-se de passagem, irmãos, com muito amor. Quando alguém diz assim, rogo, é a mesma coisa que diz assim, pelo amor de Deus. Então Paulo estava, através de sua carta, falando com aquele povo, irmãos. Ó, que maravilha, meus queridos. Convido a vocês a caminhar comigo nesses textos ou nesses versículos que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu lhe peço, como a mãe que pede ao seu filho, que orienta, que ensina, irmãos, se dedique a ensinar com amor. Ninguém aprende, irmãos, à base de chicotada ou gritos,
mas aprende com amor. E apóstolo Paulo, nós percebemos isso quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Imagine, algo que vem de dentro, o amor sendo evidenciado através dos escritos de um prisioneiro. É inadmissível isso. Quando nós olhamos, não tem lógica o que acontece, né? Mas dizem que crente, de fato, meus irmãos, crente é meio que louco, né? Mas louco por Jesus, para tirar almas do inferno e para chamar a santidade, principalmente liderança. Quem vai ser instrutor, quem vai ser apóstolo, quem vai ser mestre. Então essas pessoas que estão assim, podemos colocar em destaque, porque vai ensinar. Como é que você vai ensinar se você não tem esse perfil? Então nós que estamos, e Paulo convoca isso, andeis dignamente da vocação a que foste chamados. Então cada um de nós que estamos sentados nessas cadeiras, fomos chamados para uma vocação, para um ministério, e nós precisamos de fato ser santos, ser dignos. E em um dos mandamentos fala exatamente assim: para nós como filhos honrarmos seus pais. Honra teu pai e a tua mãe, para que tenha. Por que eu me lembrei desse texto? Porque a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. E nós precisamos honrar a este Deus, o nome do Senhor. E como é que honramos? Andando dignamente. Como é que honrando? Praticando o que o Senhor nos convoca. E Paulo convida os efésios a fazer isso, a andar em santidade, a andar de forma digna, porque para isso nós fomos chamados. Então, se aquele povo que estava em Éfeso, tanto gentio como os israelitas, os hebreus, nós estamos incluídos. Então nós precisamos de fato andar dignamente, santos. Não é aquele que realiza milagre, porque nós vamos fazer maiores milagres, que o Senhor disse que nós faríamos milagres maiores do que o Senhor, mas simplesmente através de Cristo, não porque nós somos os idealizadores de milagre. Santo quer dizer separados, limpos, puro, através da palavra do Senhor e da disciplina ao que nós nos submetemos. Por isso o apóstolo Paulo, ó que lindo, ele convoca aqueles irmãos a estarem andando e se portando dignamente do reino a qual eles vivem. E quero compartilhar com os irmãos que assim, nós estamos plantados no reino do Filho do seu amor. Nós somos nobres e para tantos nós precisamos ser diferentes. Então convido a cada um dos alunos, né, deste seminário a ser diferente a cada dia. O Senhor irá nos ajudar. Lhes oriento, e isso serve para mim, que qual é a fissura, qual é a fragilidade que nós temos, nós vamos colocar diante do Senhor. E sairemos todos daqui pensando nisso e com atitudes diferentes, enquanto cidadão dos céus e plantados no reino do Filho do seu amor. Na sequência, nós caminhamos para o segundo versículo, que diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ora, se fomos chamados para vivermos em santidades e vivermos dignamente, porque é a nossa vocação, não adianta nos correr. Então, nós precisamos ter essa característica de humildade, mansidão. Se apóstolo Paulo escreve isso para os irmãos de Éfeso, ele percebe que ali naquele ambiente, aqueles irmãos precisavam ter tais características, porque aquele que está plantado no reino do Filho do seu amor precisa ser diferente. E fora da realidade cristã e desse projeto ao qual fomos chamados, as pessoas vivem
irritadas, atuando de forma indevida. E Paulo era um homem, que os irmãos sabem, rico em conhecimento, era um gentleman no sentido intelectual e acadêmico, mas ele foi mudado. E quando ele é mudado, ele começa a ter a percepção. É tanto que ele diz assim, que o que ele tinha servia como esterco. Servia como esterco para ele não se enaltecer, mas eram ferramentas que davam a ele a instrumentalidade de percepção. E simplesmente, a fim de que ele pudesse atuar no reino de Deus com eficácia e eficiência. E isso serve para nós hoje, para que nós possamos, de forma eficaz, conduzir o rebanho de Deus, nos conduzir, nos portar no caminho que nos leva ao céu. E ele convida aquele povo através do rogo, que está lá no primeiro versículo, né? Rogo-vos, pois, peço-vos, irmãos. E se ele está pedindo para aqueles irmãos, certamente está pedindo para nós caminharmos, termos essas características da humildade, da mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade. E aí aqui fala de caráter, fala de moral, fala para estiparmos as obras da carne em nossas vidas e vivermos em espírito. E só pode viver em espírito quem está em contato ou enxertado em Cristo de fato. E é isso que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo para nós e para ajudar aos outros. E o objetivo de Paulo era esse. Quando ele escreve aos Efésios, ele escreve aos Efésios dizendo a eles: olhe, você é um celeiro, vocês estão sendo preparados para bombardear a Ásia. Isso eu estou parafraseando, mas estou dizendo a meus alunos, aos alunos do Centro Missionário Ágape, que vocês estão sendo preparados como dinamite da mão de Deus para destruir fortalezas. E nós só podemos destruir fortaleza quando estamos fortes. O Espírito de Deus habita em nós, trazendo em nós o vínculo da paz, o vínculo do amor. E caminhando mais um pouco, porque vocês já sabem que nós somos prolixos, né, nas nossas falas. E o terceiro versículo fala do esforço. Nós entendemos que para nós mudarmos, nós precisamos empreender esforço, nos educar. Isso parte do homem interior. Eu preciso querer. E há um esforço muito grande para que nós possamos mudar. E mudança, eu sei que é muito difícil. Mas para quem tem o Espírito Santo de Deus, vivendo na unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, nós certamente conseguiremos diligentemente mudar e perseverar a unidade da paz e do Espírito. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da nossa vocação. E qual é essa esperança que Paulo fala aqui? Numa só esperança da vossa vocação, que é Jesus. A nossa esperança é Cristo. E é isso que Paulo explica aos irmãos que estão em Éfeso, que a nossa esperança é Jesus Cristo. E aí ele continua: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Bom, imagina, se lembra dos pilares que nós falamos de algumas religiões e grandes religiões. Eu disse assim a vocês na primeira ou segunda aula que todas essas, se você for conversar com alguns desses devotos, desses adoradores, tem no bojo de suas religiões sempre tem um pilar. Aí eu disse assim: se alguém conversar comigo e você, qual é o pilar? Aí eu já li aqui para você: há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos.
Lembre-se que na teologia divina só a graça, somente a glória, somente a fé e a Deus, e só a palavra de Deus. Então, é isso aí. Um dos pilares da fé cristã. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. E Paulo estava explicando isso para aquele povo. Lembre-se que na primeira aula, que nós fizemos um resumo sobre a cidade de Éfeso, nós falamos da idolatria que imperava, do templo que comportava aproximadamente 25 mil pessoas, e como era que se dava o culto a Deus Artemis e Diana. Então, Paulo aí traz para eles, é um só Deus, uma só fé, um só batismo, que age em todos, por meio de todos, e acabou. Uma só fé, um só Deus, Pai de todos. Não é pai de alguns, é pai de todos. Todos aqueles que abraçam a fé. Então é isso que nós estamos. Paulo, ele escreve aos Efésios, relembrando a eles, aquele povo que estava aqui, e lembrando a nós, é claro. Se ele escreve e os escritos chegaram até nós, eles estavam nos relembrando isso. Olha, há um só Deus. E logo mais acima fala da esperança. Então, nós que estamos vivendo em turbulência, e Paulo estava em cadeias, mas ele estava firme no propósito da vocação que foi chamada, ele deixa para a gente uma lição. Ficai na vocação que foi chamada, o propósito que foi chamado, simplesmente, e caminhe, porque o Senhor, ele simplesmente é aquele que age em todos e por meio de todos. E aí seguimos, licença que está um calorzinho aqui, seguimos a leitura. Por isso diz o versículo 8: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele está se referindo a quem? Ele está se referindo a Cristo, a Jesus, que no ato da crucificação, o Senhor vai às partes mais baixas da terra, prega os espíritos em prisões e depois vai assunto ao céu. E ele, Paulo, ele explica isso nas suas cartas aqui aos Efésios. Quem é que subiu às alturas? Quem foi que levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens? Ora, que quer dizer subiu? Se não também o que havia descido até as regiões inferiores da terra, né? Algumas traduções falam mais baixa, nessa que eu estou lendo fala inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, olha que maravilha, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual foi o objetivo que o Senhor nomeia? Qual é o objetivo da nomeação de Cristo? Vou nomear um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista, outros para pastores e mestres. O objetivo no versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que sou eu, que era aquele povo que estava ali, que somos nós, que é os separados. Se lembra quando nós começamos e eu pedi que vocês dessem uma olhadinha na apostila de vocês? As classificações, não havia judeu e nem gentil, era todo um povo só, santos em Cristo. E aí aqui Paulo explica, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Que serviço é esse? De edificação. Edificação do corpo de Cristo. E aí nós, só a título de lembrete, nós já falamos do edifício, e falamos inclusive de cada
elemento ou material para essa construção individual e depois esse edifício pronto. Então, a edificação, quando Paulo diz assim, e concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho. O que é o desempenho? O exercício da sua função, para aquilo que aquele povo foi chamado. Então Paulo estava conscientizando os irmãos de Efésio que eles tinham um serviço a fazer, que eles tinham um trabalho a ser feito, a ser concluído. E para tanto eles precisavam edificar o corpo de Cristo. E para edificar o corpo de Cristo, nós entendemos que cada um de nós somos esse elemento. E Paulo estava dizendo a eles que, você é um membro do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno a gente já entendeu que é a totalidade, que é o todo. A perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por um vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Imagine, irmãos, se nós falamos de esperança, nós falamos de fé, Paulo mostrando aquele povo, e por que quando acontece alguma coisa, ficamos agitados, inquietos? Ele diz assim, não, quem fica agitado, inquieto é menino, que não tem maturidade, que não cresceu. Então não fiquem agitados. Aqui no 14 diz assim, olha, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então ele estava edificando aquele povo, para que aquele povo não ficasse balançado com as situações que fossem acontecer, que estivesse por vir, ajudando aquele povo a se manterem firmes, como o fiel da balança. Já viram aquela balança que ela tem assim 2 pratinhos? Eu me lembro quando eu era pequena, que tinha ainda aquelas balanças, e aquele mastro que estava ali era chamado de fiel da balança, que não se pendia nem para um lado nem para o outro. E é isso que o Senhor nos chama. E Paulo estava chamando aos Éfesios que eles simplesmente ficassem firmes como fiel da balança, porque ele já tinha recebido o alimento sólido. Ele estava preso, irmãos, em cadeias, mas ele escrevendo, para que ninguém ficasse agitado ou simplesmente desorientado, desequilibrados. Por quê? Porque estava sendo instruído com amor pelo apóstolo que estava preso. Ele estava em cadeia. Veja se tem lógica um negócio desse. Ele estava em cadeia, orientando o povo que estava livre a simplesmente ficar o quê? Tranquilos. Olha, vocês não são mais meninos, porque eu estou escrevendo. Não fique tranquilo. Vocês não sabem que vocês foram chamados, que você tem um propósito. E diga-se de passagem, irmãos, quando alguém se forma em qualquer área, na área médica, na área de engenharia, agronomia, pedagogia, em qualquer outra ciência, quando chega um problema daquela natureza, pertinente àquela área, o que é que aquele profissional vai fazer? Aquele profissional vai resolver. Ele não vai ficar desequilibrado. Por que ele não vai ficar desequilibrado? Porque ele já foi instruído, ele tem a orientação, ele, ainda que seja complicada a situação, difícil, mas ele vai saber como resolver. E se ele não souber como resolver, ele tem o quê? Uma equipe. Paulo estava dizendo isso. Vocês não precisam ficar agitados como neófitos, porque alguém já tinha escrito. E é esse o chamamento que Paulo faz àquele povo que está na cidade de Éfeso, para que eles fiquem tranquilos. E seguindo, ainda que tenha artimanha, ainda que tenha astúcia, ainda que queiram induzir a erros, as situações que venham, mas só que nós estamos edificados em Cristo e estamos edificando a outros. Lembrem-se, alunos do Centro Missionário Ágape, principalmente aqui de Ilha Amarela, que nós estamos sendo preparados, os guerreiros da última hora, e as pessoas estão nos tendo como referencial. Então, se nós estamos tendo como referencial, nós precisamos de fato fazer jus às orientações e onde estamos plantados. E eu quero deixar aqui para vocês
estamos plantados no reino do Filho do seu amor. E o apóstolo Paulo, ele simplesmente traz isso com muita propriedade. E nós percebemos, eu falo com vocês, nós percebemos o amor que emana através dos escritos do apóstolo Paulo. Seguindo o texto, nós passamos para o versículo 17, que diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado